seu canal Vida Sindical hoje traz uma entrevista muito especial para você que é inscrito no nosso canal e para você que está visitando. O nosso pré-candidato a deputado municipal, Wasni Derrube. Roda a vinheta. Wasni, um prazer ter você aqui conosco. Nosso canal é um canal de linha progressista, né? Nós realizamos entrevistas, coberturas das atividades sindicais, especialmente do Sindicep, do Sindipred, da CUT, da CONDCEF, enfim. E, nesse sentido, você, como é um cara de esquerda, progressista mesmo, é um prazer muito grande ter você aqui conosco. E o Wasni, para quem não sabe, ele é um dos fundadores do Sindicato de Servidores Públicos Federais aqui em Brasília, o Sindicep-DF, do qual eu sou diretor. O primeiro sindicato de servidores públicos que foi fundado depois da redemocratização do Brasil. E eu quero iniciar a nossa conversa, Wasni, exatamente falando um pouquinho do Sindicep. Conta um pouco para nós, os nossos inscritos, como foi esse período da fundação do Sindicep-DF. Eu diria que foi um período extremamente rico. Era a afirmação de direitos, que alguns haviam sido conquistados na Constituição, mas a sua aplicabilidade ainda era uma irrealidade, ou seja, muito distante do dia a dia dos servidores. E eu integrava a Associação de Servidores da CFP, antiga CFP, que significava Companhia de Financiamento da Produção, que foi extinta com o governo Collor, bem como a Conab, ou melhor, a Cobal, a Cibrazen, que fundiram-se na Conab. A Conab é a empresa fusionária e continuamos fazendo esse debate no âmbito dos servidores, como presidente da associação, e articulando com o movimento geral dos servidores públicos como um todo, capitaneado pelo Zé Carlos, pelo Zócoli, Maria Laura, um time muito grande, Luiz Henrique, no MEC, no Ministério da Fazenda, o Bicalho, por exemplo, era oriundo, tinha o Cláudio, foram figuras muito impactantes na militância e no compromisso de consolidar a construção de uma representação que pudesse dialogar direitos e avanços trabalhistas, em particular, reajuste, revisão de carreira, e isso foi um treino da maior importância. Eu cuidei mais da área das empresas públicas, né? Era eu na antiga CFP, Jorge Vidal na antiga Embrater, que depois foi extinta, e tínhamos o Vítor, depois nós tivemos o Paulo na Cobal, na Associação da Cobal, e nós tivemos o Renato Farias na Cibrazen. Esse time, né, também articulava e dialogava com o pessoal da Embrapa, que optou por viabilizar um sindicato próprio. E, posteriormente, também nós aproximamos da Codevasf. A Codevasf estava no raio de influência que foi atraída pelo Sindicep com uma secretaria das empresas estatais. Período muito difícil, né? Porque era um período... estava no início da redemocratização do Brasil, mas ainda tinha resíduos da ditadura, e não deve ter sido fácil para vocês abrir alas, né? Para fundar um sindicato grande, importante, daqui do Distrito Federal, um dos maiores, né, e mais importantes que o Distrito Federal tem. Dentro disso, Wasni, o que é mais difícil? Ser deputado distrital ou ser deputado federal? É óbvio que a função de ambos os cargos é muito semelhante, porque ambos são legislativos. É verdade. Mas eu gostaria que você me falasse o que é mais difícil. Se é que tem como dizer o que é mais difícil. Né? É difícil fazer uma comparação, porque cada parlamentar tem um estilo. Eu sempre gostei de lidar com as questões mais concretas, mais próximas da população e muito de andar na cidade.
O mandato federal, ele desloca você dessa realidade da cidade. O único espaço mais plausível, mais perceptível, é quando você está na comissão de orçamento. E realmente, no meu mandato de deputado federal, eu estive todo o tempo na comissão de orçamento, inclusive no último ano eu acompanhei o colega de bancada que era deputado federal de Santa Catarina e relator do orçamento geral. Eu fui designado relator setorial na área da educação, ciência, tecnologia, cultura, e foi para mim uma experiência extremamente rica. Entretanto, a Câmara Federal, ela estratifica do ponto de vista de acesso nas negociações. O líder, a mesa e depois quem faz a interação com o Poder Executivo. Essa estratificação, ela acaba te deixando um pouco à margem da intensidade do debate político. Aí você chega lá um pouco que vendido, vamos assim dizer, numa gíria, né? Ou seja, o prato já foi preparado para você degustar. Eu ressentia muito, porque às vezes nem concordava. Esse foi o caso, por exemplo, da reforma da Previdência, mas nós não tínhamos acesso aos interlocutores do governo que fazia esse debate na magnitude. Ocasionalmente falava nas reuniões de bancada, que era um momento privilegiado para nós, que éramos deputado iniciante e na realidade foi uma experiência muito rica, mas que não foi muito apetitosa de continuar nesse universo. Aí, na suplência subsequente, eu preferi repetir uma candidatura a deputado distrital. E aí eu fui para o meu 4º mandato. E depois tive o 5º mandato, foi quando cheguei à condição de presidente do Legislativo local. Então, na realidade, entre distrital e federal, eu tive 6 mandatos. Certo. O senhor tem muitas proposições, seja de âmbito nacional, seja de âmbito regional, de Distrito Federal. Quais são as de maior relevância? Olha, boa pergunta. Eu queria fazer um destaque, antes de citar quais foram as impactantes, porque não é apenas a apresentação do projeto, é toda uma interação com a comunidade, os setores que trabalham o tema, que você dialoga, e a sociedade, os setores organizados, que você constitui o projeto. O primeiro projeto de parlamentar apresentado na Câmara Legislativa foi da minha autoria, que foi a fixação do Varjão, que hoje é um bairro aqui em Brasília. Em seguida, o governador, à época, atropelou que a Câmara votasse e o fixou por decreto, o qual ele era originalmente contrário à fixação do Varjão. Era uma luta política muito específica que na época ocorria no Distrito Federal. Os projetos que eu sinto que foram muito impactantes em Brasília, primeiro foi um projeto na área da saúde, que foi a primeira propositura de amamentação que teve no país. Foi a lei de amamentação do Distrito Federal, sendo Brasília pioneira, que depois serviu para outros estados, onde definia a política de amamentação, os hospitais amigos da criança, todo esse debate. Nessa época também foi muito intenso o debate de saúde mental, que era capitaneada pelo movimento da luta antimanicomial, a qual eu participei, que depois surgiu a chamada Lei Paulo Delgado, que foi oriundo de todo o movimento nacional que nós, na ocasião, integramos e ajudamos a construir. Também cabe aqui dizer que uma outra luta muito importante que nós empreendemos foi a construção da Fundação de Apoio à Pesquisa no Distrito Federal. Apesar que no último momento foi uma lei de iniciativa do Executivo, eu já tinha proposta e articulado esse debate
com a sociedade, com as universidades públicas, no caso era principalmente a UNB, como também universidades particulares, católicas, CEUB, UDF. Nós fizemos um amplo debate que nasceu primeiro a fundação, o primeiro nome foi Fundação de Amparo à Pesquisa, que depois aperfeiçoou-se por Fundação de Apoio à Pesquisa, e depois foi da minha autoria, porque na área da ciência e tecnologia você pode fazer indexação do orçamento. Então nós temos o projeto, a exemplo de outros estados, de destinar 2% da receita corrente líquida, a qual inclusive agora o governo ibanês foi arguir a questão de vício de iniciativa na lei orgânica, já pacificado, já vários governos entenderam a importância do projeto, mas infelizmente o atual governo não entende que ciência, tecnologia e pesquisa é algo importante para Brasília, o qual eu discordo porque entendo que a ciência só avança, e essa pandemia mostrou isso, quando você tem apoio ao segmento do conhecimento científico. Não tenha dúvida disso. Né? Mas, deputado, a gente se acostuma tanto a tratar umas dele. Isso tem sido um problema para mim. E a gente chama de deputado, não tem jeito. Mas, Nilo, você, conforme nós dissemos aqui no início da entrevista, você é pré-candidato a deputado distrital. Em que o mandato do Asnir Derguri pode contribuir neste momento para o Distrito Federal? Carlos, eu nesse período de 6 mandatos e 8 disputas eleitorais, não sei se você se recorda, no último pleito eu fui candidato ao Senado pelo PT, tive quase 220 mil votos, não fiz feio para o partido, apesar que o nosso candidato ao governo alcançou pouco mais de 60 mil votos e o outro colega teve 70 e poucos mil votos. Mas, enfim, o mandato ele é uma construção de conquista. Eu definiria um mandato popular. Não é simplesmente se protocolar um projeto de lei. É só você copiar a internet hoje, ajuda muito nesse sentido. Mas é você dialogar e a população conhecer. E eu tenho, ao longo dos meus mandatos, aprendido muito a trabalhar 2 matérias que eu considero muito importantes. Uma é a escola pública. O PEDAF, que eu fui relator, que hoje é uma realidade que revolucionou as escolas, a infraestrutura das escolas públicas. E também fui o relator do Plano Distrital de Educação, né? Foi o relatório-chave dos 2 que nortearam. E a segunda matéria que eu diria é essa questão da consolidação da fundiária no Distrito Federal, que hoje é uma anarquia. O Distrito Federal é, ao mesmo tempo, uma cidade planejada de grandes projetos arquitetônicos, mas uma cidade absolutamente desorganizada. Nós temos, nesse momento, várias áreas de terras públicas sendo vendido a olhos vistos por parte das próprias autoridades e elas simplesmente se silenciam, desconhecem. Nós tivemos vários projetos, por exemplo, a Vicente Pires se consolidou. Eu fui relator da CPI do arrendamento de terras rurais no Distrito Federal. E a área focada era a área da Fundação Zoobotânica, à época ali nas colônias agrícolas, a Vinqueira, Samambaia, era Vicente Pires que se consolidou. Então a gente conheceu essa matéria. Então, questões urbanísticas, do ponto de vista de áreas urbanas, e questões rurais, hoje continua sendo uma das principais pautas da vida pública de Brasília. Infelizmente, não recebe a atenção dos legisladores como deveria. Eu continuo, apesar de não ter mandato, eu continuo trabalhando muito na CODAM, em regularizações de área, indo visitar locais novos que são ocupados. Então tem uma infinidade, Morro do Gatumé recentemente foi removido, tem Samambaia, tem lá o Morro do Macaco, tem o pessoal de Furna, depois você vai para a Favelinha, que é a 406, do Recanto das Emas,
Você tem a Vila do Carroceiro, em Santa Maria, que teve agora a definição da poligonal no Complan. Fora todo esse debate de PDOT, LUOS, que são debates extremamente ricos e disciplinadores da cidade. Mas nós precisamos correr atrás do prejuízo. Esse é o recado que eu deixo. Guasdi, hoje, infelizmente, a nível nacional, nós temos um governo bastante complicado, né? Um governo que tem massacrado os trabalhadores, né? Retirado direitos, etc. e tal. Mas o que eu gostaria mesmo de saber é a sua avaliação sobre o governo Bolsonaro. Eu creio que um dos primeiros erros que essa nova tecnologia está identificando, que muitos homens e mulheres da vida pública optaram por conversar com a população da maneira como nós estamos fazendo agora, que tem o seu valor, mas não tem a riqueza de captar o sentimento. Acho que o grande problema do governo Bolsonaro é que ele deixou de dialogar de maneira organizada com a população. Depois ele começou, e isso se mostrou que vinha em toda a sua trajetória de vida pública, uma estreita ligação com milicianos de vários setores, que não necessariamente da política, mas também da política. E depois fomos verificar que as suas proposituras acabavam atingindo e beneficiando principalmente a elite, né, econômica do país, já bastante consolidada, ao ponto de voltarem a crescer os índices de concentração de renda, de empobrecimento da população, de desemprego e também a consolidação de medidas bastante confrontantes com a nossa cultura. Porque ao mesmo tempo alguém alega que defende a família, mas é alguém que entende que armando a sociedade é uma forma de você fortalecer a cidadania e a democracia. Isso alimenta outras intenções, porque uma pessoa armada é diferente de uma pessoa desarmada, né? Então, eu quero alertar a todos aqueles que miram alguma coisa positiva, que comece a visitar as escolas, comece a interagir com a população desempregada, comece a visitar a periferia da cidade, né, os locais mais distantes, né, começa a visitar a Bazevi. Essa semana eu estava na Bazevi. É uma coisa escandalosa o quadro de fome que a população está vivendo, né, o ponto de atendimento da saúde fechado. Então, isso tudo tem trazido uma enorme conturbação. E ainda, eu diria para nós que somos oriundos do serviço público, é a desconexão do governo com o serviço público. O serviço público para o presidente é como que uma extensão da casa dele, né? Assim como ele tem tratado, por exemplo, a questão da Polícia Federal, né? Liga para o ministro, eu estou com pressentimento, isso não faz muito sentido, é uma maneira de dizer que tem informação, um telefonema, alguém que não está no setor público, né? E aí é o mesmo que aconteceu no Ministério da Educação, o mesmo acontece no Ministério da Saúde, a perda de uma forma continuada de gerenciar as políticas públicas, né? Na área da ciência e tecnologia, né? Quando o país poderia ter avançado, né? A educação, né? Que até num determinado momento achei interessante quando começaram a fazer a discussão do novo projeto de ensino médio, né? E ainda começaram a tratar a pauta de costume como a pauta mais relevante do país. Nós precisamos entender que as questões de intimidade de uma família é da família e se resolve na família, se é que família tem de fato valor, né? Há muita gente que discute família, mas sequer nem tem família e nem lutou para construir uma família, teve várias famílias. Então isso tudo acabou corroendo o valor família. No lugar alguém que anuncia que é família, mas passa por vários relacionamentos, com filhos de vários relacionamentos, qual é a família?
poligamia realmente existiu no passado, nada impede que seja um método camuflado de poligamia, mas enfim, é o cenário que nós estamos vivendo. Isso fez com que enfraquecesse o processo democrático com os conflitos institucionais, né? Enfraquecesse isso, a gente sente até nas práticas internas do próprio legislativo, para dar guarida às intenções que vêm do executivo, né? E a própria situação de descontrole, às vezes até pelos poderes moderadores, principalmente o judiciário, para tentar construir posições mais equilibradas. Começou também numa luta de medir forças daqui e dali, o que acabou não ajudando nenhum nem outro. Mas, em última instância, ainda prefiro o judiciário, que são poucos, são várias pessoas pensando, do que uma só, para balizar muitas medidas importantes que o país não pode deixar de ter na sua caminhada rumo ao fortalecimento da democracia. Basílio, a se confirmar a vitória do presidente Lula, ele certamente terá muitas dificuldades para governar esse país, pelo menos no princípio do mandato. O que o presidente Lula tem que fazer para superar essas barreiras? Essa sua pergunta é bastante inteligente e desafiadora para todos nós que estamos na vida pública. A primeira coisa que eu quero sugerir a todos os militantes históricos, principalmente militantes que têm interação com a comunidade, que não deixe a comunidade, que não desista da vida pública. Você pode até desistir de um mandato parlamentar, mas não desista de caminhar com a população. Não permita-se recolher nos seus apartamentos e casas confortáveis, conquistados com dinheiro dos trabalhadores e através de salários, naturalmente, né? Mas não desista das ruas, não desista dos movimentos organizados, não desista da pauta que você acredita, que você conhece, que você percebe, né? Hoje eu estava, por exemplo, em Santa Maria. Há uma senhora oriunda do Piauí, ela falou: eu não consigo encaminhar a minha aposentadoria no INSS. Imagine você como é que fica uma família dessa que depende de uma aposentadoria do INSS. A demora, a postergação, não estou nem falando dos benefícios. Não estou nem falando dos benefícios e da perícia que precisa funcionar em consonância com a política de benefício. Então, eu tenho bem claro que nós temos que preparar não é apenas para o processo eleitoral, né? E aí a população realmente está certa quando dizem que tem aqueles que aparecem de 4 em 4 anos. Nós temos que estar permanentemente debatendo nas ruas, nos movimentos sociais, nos grupos, visitando, conversando, lá na casa com um cafezinho, né, entendendo a lógica, né, como é que ele deixou de usar o gás e foi para a lenha, qual é a comida que ele está comendo, como com ele sinta a dor dele. Né? O problema é que tem pessoas que querem fazer movimento de direitos humanos apenas lendo livros. Né? Eu gosto de livros e acho que isso é fundamental, mas nós temos que voltar a acompanhar, sentir a nossa população, né? Cativar os olhos dela e mostrar a firmeza e o compromisso que temos que ter com ele e com toda a nossa população. O que o senhor falou aí é muito importante, né? E eu consigo entender mais ou menos o que é isso, porque sou dirigente sindical e o dirigente sindical ele tem que estar em contato com o povo, ele tem que fazer o corpo a corpo. Pode até usar canais como esse aqui, né, as novas tecnologias e tal, e tem que usar mesmo. Não estou dizendo que não faça, mas o contato ali direto com as pessoas, de sentir o que as pessoas estão sentindo, procurar saber o que se passa na cabeça, no coração de cada companheiro, isso realmente é de fundamental importância para todo mundo que está ocupando algum cargo de representatividade, de representação. Isso começa com o dirigente sindical, mas ele não termina com o dirigente sindical. Chega até na presidência da República. Tem que ter, ou pelo menos é assim que tem que ser. O
presidente da República tem que sentir a voz das ruas, né? O governador, o deputado distrital, o deputado federal, enfim. E você, se você me permite dizer isso, você é exatamente isso, como o presidente Lula também é. O presidente Lula, Exatamente. ele, mesmo enquanto ainda era presidente da República, lá alguns anos atrás, ele fazia esse contato, esse corpo a corpo com as pessoas nas ruas, ele parava para ouvir cada um que estava ali presente, conversava com as pessoas. Claro, há algumas certas dificuldades por conta do cargo, né, que tem que ter segurança, essas coisas todas, mas ele tinha esse contato. Eu queria lembrar uma questão, Carlos, se você me permite, pela minha experiência e como eu tenho percebido o acirramento desse momento. Nós teremos uma campanha de 45 dias. Então, quem não caminhou, não é só com 45 dias que você faz a história. Mas, ao mesmo tempo, nós temos um cenário de uma previsão de um tensionamento e de violência muito grande. E eu voto no presidente Lula, né, e quero que ele seja eleito e governe. Então, a minha sugestão é que ele evite grandes aglomerações. Não que ele não vá se pronunciar, isso e aquilo outro. Porque é imprevisível o que pode acontecer na vida pública brasileira nesse período eleitoral. E eu quero votar em alguém, quero votar no Lula como alguém que de fato vai exercer o mandato com dignidade, como ele sempre exerceu, né? Então, nesse sentido, é a minha impressão, é o meu sentimento. Eu nunca tive problema, nunca tive. Já tive 8 disputas eleitorais, 6 mandatos, mas eu já tenho sentido como que as pessoas estão muito tensionadas com o momento que se aproxima, né? Eu estava recentemente no PSUL, presenciei uma cena não muito agradável, mas como a gente tem uma certa experiência, diálogo fácil com as pessoas, a gente contornou tranquilamente. Mas não é fácil, exige muita maturidade, muita firmeza e muito compromisso, porque quando você tem compromisso com a população, a própria população será seu advogado. A própria população sairá na sua defesa. E é por isso que eu entendo que vão ser 45 dias extremamente tensos, isso se nós conseguirmos resolver no primeiro turno, que é o que eu desejo, que eu lutarei, como estou fazendo. Osni, gostaria que você fizesse algumas considerações finais, se dirigindo ao nosso público, né? Você como candidato a deputado distrital. Eu sou um pré-candidato, né? Estou numa expectativa grande, estou trabalhando há 2 anos, né? Visitando amigos, conversando com amigos. Como eu saí do PT e fui para o PV, do ponto de vista de federação, é tranquila. Mas do ponto de vista de alguns ressentimentos, ainda paira na mente de algumas pessoas, e nós temos que respeitar isso, é da política, e isso merece respeito, porque sentimentos é algo muito particular de cada um. Mas eu tenho estado absolutamente admirado com a receptividade. Na rua, pessoas que eu não conheço, as pessoas me abordam, as pessoas procuram, ligam, se oferecem, né? Então eu tenho ficado absolutamente admirado, né? E empolgado com essa receptividade, pela serenidade, pelo equilíbrio, pela experiência exitosa. Não sei se você se lembra, né? Eu acompanhei os governos de Roriz, eu ajudei na eleição de Cristóvão, fui secretário dele. Veio o governo do Arruda, eu estava na Câmara Federal, depois veio o governo de Roriz, como também os governos de Agnello, Hollenberg, estava no fronte da política, ajudando um ou outro naquilo que cabia, mas enfrentando quando achava que deveria enfrentar, como foi o caso transformar o hospital de base
em uma agência, né, fui radicalmente contra tirar toda a riqueza construída de anos e anos do ponto de vista de conhecimento humano e relacional, né, como também a questão de mexer com o dinheiro da Previdência do servidor público, trazendo enormes consequências e prejuízo para o servidor, né, comprando ações do BRB a um preço altíssimo que o mercado não comprava para poder transferir dinheiro do Instituto de Previdência, né? Então, questões que mexeram muito conosco nesse processo. E, por último, agora com o governo do Iganês. Eu lamento profundamente, né? Eu acredito que a falta de entrosamento do governador com a população demonstra o próprio índice de rejeição. Não é nem tanto por algumas obras importantes para Brasília, mas é principalmente pelo enfraquecimento das políticas públicas de saúde, de educação, na assistência social. São lamentáveis, né, o empobrecimento que o governo caiu nos editais de pesquisa, né? Então, tem algumas coisas interessantes. Eu diria até que tem o plano de saúde do servidor, a questão do plano de saúde, o governo foi inteligente, mas do ponto de vista de uma política de servidores, foi uma negação, né? Uma negação à política de Ibanez, né? Em outras áreas, é o enfraquecimento absoluto da sociedade civil organizada na conquista e na consolidação dos seus direitos. É o caso dos conselhos tutelares, é o caso dos conselhos de saúde, né? Você não tem mais grandes movimentos mobilizando para discutir. É bem verdade que tivemos a pandemia, né? As escolas, né? O que o governo fez para passar por vários secretários, cada um deixou rastros mais inquietantes com outros, porque todos sabem que tanto a saúde como a educação lida com um volume de recursos muito grande. E eu quero terminar dizendo para os nossos companheiros, amigos que nos acompanham aqui, a minha preocupação. Acabo de ler o relatório do reajuste do Fundo Constitucional do Distrito Federal. São 12 meses que faz avaliação entre os anos. É uma razão que existe. Mas o estudo ele cobre 11 meses, porque o 12º mês fecha com o mês de junho. Eu quero dizer que os indicadores são de um aumento no Fundo Constitucional de mais de 5 bilhões de reais. Isso leva a crer que o Fundo Constitucional de 16,5 bi deve ultrapassar a 22 bi. De olho no dinheiro público, minha gente. De olho no dinheiro público. O Fundo Constitucional tem sido algo inimaginável como se perde dinheiro público em Brasília. Eu quero acrescentar isso que você falou, Asni. Você contou aí algumas coisas na onde você colaborou, né? E muito. Mas, enquanto deputado distrital, que o Asni foi, e espero que volte a ser, ele nos ajudou muito durante o governo do governador governo Agnello. Nós tivemos 53% de reajuste no PASUS. O PASUS é uma gratificação que os servidores do Ministério da Saúde, cedidos ao governo do Distrito Federal, recebem. Nós tivemos um reajuste de 52% naquela oportunidade. O então deputado Azim Derruri, que era presidente da Câmara Legislativa, nos ajudou sobremaneira nessa questão, inclusive nos recebendo no gabinete dele. Outro momento também importante, e não foram nem os únicos, mas os que mais me saltam aos olhos, também foi agora, em 2017/2018, que a gente teve a equiparação do PASUS. Só para explicar para você que está nos assistindo, o PASUS ele é pago, mas ele era pago de forma estratificada, nível superior, nível médio, nível auxiliar. Só que,
dentro da Secretaria de Saúde, muitas das vezes os companheiros de nível médio fazem as mesmas funções de quem é nível superior, com exceção de médico e enfermeiro. Mas no restante há tarefas incomuns. E aí o que nós pensamos? Bom, vamos fazer a equiparação. E o deputado Asni, junto com toda a bancada do PT naquele momento, nos ajudou também nessa questão. Então, eu quero, em nome de todos os servidores do Ministério da Saúde cedidos ao governo do Distrito Federal, reconhecer mais uma vez essa contribuição importante que você deu para a nossa luta e também agradecer. Agradecer demais. E nós precisamos, vocês aí que estão nos assistindo, gravem isso que eu vou dizer. Nós precisamos de mandatos assim, na Câmara Legislativa, na Câmara Federal, no Senado. Nós precisamos de mandatos que tenham compromisso com a classe trabalhadora, com os movimentos sociais de Brasília e do Distrito Federal. Então, quanto mais candidatos que nós tivermos assim, com esse perfil, mais nós teremos representatividade nesses setores. Porque esses setores, eles são dominados, não é pela gente, infelizmente, não é pelos trabalhadores, não é pelo movimento sindical, pelo movimento estudantil, eles são dominados pelos grandes conglomerados capitalistas, né, que colocam seus candidatos para, uma vez lá, ajudarem a esses setores a atingirem seus objetivos. E aí eles até, às vezes, votam favoráveis às nossas reivindicações, porque dão um pouquinho ali para a gente, né? Mas o motivo principal pelos quais eles estão lá para defender os grandes capitalistas, os interesses deles. Então, deputado, boa sorte, desejamos boa sorte. É bom lembrar que, completando a sua palavra, Carlos, que no governo do Agnello houve aproximadamente a convocação de 35 mil servidores públicos concursados para integrar diferentes carreiras no GDF, desde policial militar, bombeiros, educação. Foi quando houve a correção, inclusive, do plano de carreira dos servidores da educação, que só agora tiveram 5%, que ainda foi conquista lá atrás, de 8 anos atrás. Só para se ter ideia, mais de 8 anos, né? É por aí. Enfim, temos que continuar a luta, não podemos nos render. A pandemia já praticamente acabou, né? E eu acredito que a gente tem que estar atento às orientações médicas, é responsabilidade nossa, e temos que agir com as devidas vacinas, né? E proteção, com máscara, etc. Mas, na realidade, o país está continuando e vendo a queda dramática dos indicadores do Covid serem reduzidos. Então, parabenizo também a TV Sindical por esse momento aqui junto e agradeço essa enorme oportunidade e deixo a vocês que nos acompanhem no nosso Facebook e outras redes sociais. E agradeço a sua presença aqui, realmente engrandece o nosso canal e é por isso que a gente busca personalidades como você, né, para trazer para cá, para compartilhar um pouco da sua experiência conosco. E nós queremos deixar também um convite para você que está assistindo o nosso canal, mas que ainda não se inscreveu, que se inscreva, dê o seu like, compartilhe esse vídeo com seus amigos, com seus parentes. Isso nos ajuda muito no YouTube. Um grande abraço a você e até a próxima.